Caríssimos irmãos, boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui para nós estudarmos o nosso Evangelho, as curiosidades, as informações que foram trazidas através da espiritualidade, através de Jesus. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração que não podemos deixar de fazer para a nossa proteção. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, essa obra grandiosa que nos deixou, agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos acolhe, nos intui, ao mentor do Lar Espírita, Maria da Luz Leal, ao nosso mentor, ao nosso anjo protetor e a todos os espíritos que vêm aqui para nos intuir, nos ajudar e estudar conosco também. Vamos fazer a prece que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de toda influência do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar o título, O Pescador de Almas, né? Nós sabemos que foram vários pescadores de almas, né? Nós tivemos aquela escolha de Jesus, que escolheu os 12 apóstolos. Hoje nós vamos falar do apóstolo que era chamado por Jesus de Cefas, porque Cefas em aramaico quer dizer pedra, porque Jesus tinha dito que sobre a pedra, né, ele iria edificar a igreja. Então ele começou a chamar, deu esse apelido Pedro, né, para Pedro, porque na verdade o nome dele era Simão, e era Simão Bar Jonas, porque Bar quer dizer filho de Jonas, era natural de Betsaida, né, e ele era irmão de André, que também foi um dos apóstolos. Na verdade, eles seguiam João Batista, mas o André que veio convidar o irmão para que fosse ver quem era o Messias, que tanto João Batista falava, que não tinha direito nem de amarrar-lhe as sandálias, né? A humildade de João Batista, que ele sabia que ele ia vir antes para preparar, né, o terreno para que Jesus viesse depois, que era seu primo, Jesus, né? E ele mudou-se de Betsaida para Cafarnaum, passando do outro lado do Mar da Galileia, né? E foi um dos seguidores de Jesus que tinha muitos questionamentos, perguntava muito, tinha muita curiosidade, às vezes tinha dúvidas, e Jesus sempre orientou muito, né? E deixou ele encarregado dessa missão de levar avante a boa nova que Jesus veio para trazer para nosso planeta, né? Para o nosso planeta. Ele tinha uma personalidade impaciente, ele era crítico em excesso, ele era muito julgador. Mas na verdade Jesus sabia do potencial dele, porque Jesus conhecia as pessoas no íntimo, né? Às vezes aquelas pessoas que alguém falava, essa pessoa não serve para isso, não, Jesus via o íntimo do ser humano, a potencialidade que ele tinha lá que ninguém enxergava, né? Ele era decidido, ele não perdia tempo, né? Quando ele tinha alguma coisa para fazer, ele ia atrás, por isso ele era um profissional, como pescador, ele e tinha toda a sua honestidade, fazia o trabalho com dedicação. Ele era muito conceituado, muito bem visto ali, né? Na vida dele humana, os deveres humanos, né? E ele pergunta para Jesus qual que era o valor da oração. No livro Ave Luz, do Espírito Shaolin, que foi psicografado pelo médium João Nunes Maia, ele fala assim, Jesus fala que pedi obtereis, né? Através da oração. E a gente sabe que toda alma que reconhece a vida espiritual e trabalha para autoaperfeiçoamento não despreza a oração. O evangelho a primeira a última letra é uma oração. E aquele começar a vivê-lo está orando nos moldes que a vida espera. O nosso Pai Eterno sabe bem mais do que nós precisamos. Muitas vezes a gente pede uma oração, só que às vezes fala assim,
não aconteceu aquilo que eu pedi. Não, por quê? Porque vai acontecer aquilo que você necessita. Nós não sabemos o que nós necessitamos. A nossa visão é míope, é muito limitada. E Deus sabe o que é melhor para nós, porque nós temos noção apenas dessa reencarnação. Nós não sabemos o que vem antes e o que a gente precisa para nossa evolução, nossa reforma íntima, nossa melhoria. Orar é, acima de tudo, trabalhar o coração para que desapareçam os sentimentos de ódio, deixando de existir a vingança. É perdoar as ofensas, é amar constantemente. Então, quando eu oro, estou me conectando com Deus e estou em harmonia, estou vibrando amor, né? Então, a oração faz bem e quando nós rezamos pelo outro, então, nós estamos fazendo uma caridade, uma doação de pensamentos positivos, de melhoria em todos os aspectos. Às vezes a gente não ora só pelo aspecto físico da pessoa, nós oramos também pelo aspecto emocional, espiritual, para que ela melhore nesses outros itens da sua vida, né? A oração é os 3 Is, é instinto, inspiração e intuição. Todos os povos oram, cada um da sua maneira, mas a oração ela é uma coisa universal, né? No capítulo Hospitalidade do livro Ave Luz, novamente, do Shaolin, que foi psicografado por João Nunes Maia, tem um capítulo lá que conta-se a história de Pedro com um pastorzinho. É muito interessante que Pedro, ele às vezes tinha vontade de se isolar para ficar meditando, refletindo no meio da natureza. E ele se aventura no meio da natureza e aí até pensar as coisas que Jesus falava para ele, para refletir melhor, né? Como a gente às vezes tem vontade também de se isolar às vezes e começar a refletir daquilo que a gente aprendeu através de uma palestra, através de um livro, através de uma conversa com um amigo. Então, às vezes a gente precisa parar e ficar ali refletindo. E ele fez isso, né? Junto à natureza ainda é melhor, mas sentou-se numa pedra. E aí vieram várias ovelhas em volta dele. Algumas lambiam suas mãos, outras roçavam o corpo nele para que ele as coçassem, né? Ele ficou observando aquelas ovelhas ali. E nisso ele percebeu que veio um menino, né? Uma criança bem novinho, com um cajado. E ele notou que aquele menino era o pastor das ovelhas. Ele achou interessante. O menino era um menino loiro, de dentes lindos. Ele achou estranho uma criança estar encarregada de tomar conta das ovelhas. Aí ele começou a dialogar com ele, né? Ele perguntou, de quem são essas ovelhas? Ele falou assim, da minha família, do meu pai, da minha mãe, eu sou filho único. Ué, mas você trabalhando sozinho aqui, né, como pastoreiro, e a sua mãe? Ah, minha mãe ela é cega, ela está muito doente. E cada vez ela está mais doente e nem sabe quais são as doenças que ela tem. Ué, mas e o seu pai? Não, meu pai também está em casa porque ele caiu de despenhadeiro. Ele foi salvar uma ovelha que tinha se machucado, caído também, e acabou, ele escorregou e caiu. Então, ele também não está com possibilidade de trabalhar. Por isso que eu estou aqui fazendo esse serviço, né? Então, uma criança que se dedicava a um serviço com um filho único. Ele ficou muito, assim, comovido de ver aquela situação, né? Mas aí ele se perguntou ainda, onde você mora? Aí ele apontou com o bastão um casebre bem longe, assim, da onde eles estavam. Aí ele pegou, se despediu do menino e foi se encontrar com o mestre. E pediu para que o mestre explicasse o que é hospitalidade dentro da Boa Nova. O que é hospitalidade? Aí Jesus respondeu, a verdadeira hospitalidade é aquele que ajuda o que nos aparece hoje e que nós não deixamos para amanhã. É a caridade que atiça novamente e no coração um modo de aproveitar o máximo do tempo sem perda de outros deveres, para dar as mãos aos que sofrem, principalmente aqueles que aparecem em nossos caminhos. Faz tudo com alegria e amor, sem esperar recompensa. Quando Jesus falou isso para ele refletiu e falou assim, nossa, Jesus falou exatamente a situação que eu passei agora há pouco com o pastorzinho. Numa situação tão difícil, eu admirei tudo aquilo, aquela situação dele, a ajuda dele aos pais
e resolvi me despedir e vir embora. Ele ficou realmente aborrecido com a atitude dele, né? Uma autorreflexão mostrou que ele não aproveitou o momento, né, de ajudar alguém. Isso aí, nas falas de Jesus, estava tudo, parece, comprovando aquele fato que aconteceu com ele há pouco, né? Aí ele ficou assim muito aborrecido. Aí ele pegou, saiu de mansinho e foi procurar o pastorzinho lá na casa dele para poder ajudar ele e a família. E aí todo mundo sentiu falta do Pedro, porém quando ele retornou já alegre, com o coração leve, alma em paz, porque já tinha feito aquilo que ele deveria ter feito antes. E aí o pessoal não percebeu, mas Jesus olhou para ele e percebeu que ele tinha ido na casa do pastorzinho fazer aquilo que ficou em aberto, né? E que deixou antes ele com a consciência pesada. Às vezes ele tinha uma forma impulsiva de agir, como quando os soldados vieram para buscar Jesus, né? Lá que do Sinédrio também estava atrás de Jesus e que Judas havia dado o beijo para mostrar quem que era Jesus de todos eles lá. E ele, querendo defender Jesus, né? Ele tirou da bainha uma espada e decepou a orelha de um dos soldados. Aí Jesus viu aquilo, né? E foi lá novamente e fez com que a orelha voltasse a colar no lugar, né? E chamou a atenção dele, porque Jesus não gostava desse tipo de atitude. Ele sempre foi do amor, não da violência, agir pelo amor, não pela violência. E chamou a atenção de Pedro, né? Mas ele tinha assim uma impulsividade que com o tempo ele foi vencendo. Então Jesus sabia que todos aqueles comportamentos que ele tinha, assim como nós também temos comportamentos que não são adequados, mas que com a autoeducação, com o estudo do Evangelho, com as atitudes de Jesus, com a empatia, com a tolerância, né? Nós vamos vencendo e a gente vai tendo uma forma mais branda de lidar com situações e um autocontrole muito maior, né? Não na base da impulsividade. E durante a última ceia também, Simão, ele ficou assim incomodado de Jesus querer lavar seus pés. Ele não achava digno Jesus lavar os pés dele. Porém, Jesus sempre dizia: é melhor servir do que ser servido. E se você não aceitar que eu lave seus pés, você não está preparado para passar a boa nova, para passar para frente a boa nova. Porque somente os pés lavados, livres do mundo conturbado, é que cada um poderá palmilhar as novas bases espirituais, caminhando com segurança nas trilhas evolutivas. Então, lavar os pés era também deixar aquelas atitudes do homem velho para o homem novo, né? E passar para frente a boa nova, já melhorando também a si, já com a sua reforma íntima, né? E tem também a outra passagem que Jesus fala que dentre eles ia haver um traidor. E Pedro não se conforma, né? Ele fala assim: como que pode ser um traidor? Daqui entre nós não vai ser. Vai ser alguém de fora. Porém, Jesus fala para ele assim: o traidor mais temível é sempre amigo equivocado. É sempre um amigo equivocado. O companheiro leviano, o colaborador indiferente ou morno. Então, ele quis dizer para ele que às vezes o traidor não é às vezes uma pessoa de fora, às vezes é a pessoa mais próxima de você, mais íntima de você. E ele sabia que era mesmo, porque foi Judas Iscariotes, né? E Simão deixou duas epístolas para nós. Na primeira ele assina como Pedro e na segunda ele assina como Simão Pedro, né? Na segunda epístola ele coloca um texto muito interessante que diz assim: cabe-nos, portanto, juntar-se à nossa fé à virtude, associar à virtude o verdadeiro conhecimento, alcançar o conhecimento para dominarmos, ter domínio próprio junto à perseverança, alcançar com a perseverança a piedade, chegar à piedade conquistando a fraternidade legítima, exercitar a fraternidade para chegar ao amor. Então, finaliza com amor, que é aquilo que realmente
move montanhas, né? Montanha do ódio, das dificuldades. Então, o amor é o que é a solução para tudo, né? Porque foi pelo amor que Jesus veio e para nos ensinar a amar, né? Ele foi preso, Simão Pedro, e a espiritualidade o ajudou a sair da prisão, né? Os guardas ficaram com muito sono e ele conseguiu, né, se livrar da prisão e começou a se esconder nas catacumbas, que ainda não tinha como ele estar com a vida normal, mas a vontade própria dele mesmo era ir para a casa do caminho novamente para trabalhar lá dentro das funções que ele tinha, né, como cristão, né, de evangelizar, de ajudar as pessoas, de curar, as curas que fazia. Então, mas ele tinha que dar um tempo, né, para isso aí, porque ele estava sendo perseguido. E Herodes, né, que estava sempre perseguindo, ele estava programando já a morte do apóstolo. Só que se deu surpresa quando soube que ele não estava mais na prisão. Herodes, ele foi um rei muito perseguidor, né, dos cristãos, e ele teve um desencarne muito estranho, assim, muito chocante. Ele tinha uma gula muito grande, mas não tinha higiene na preparação dos alimentos. Então ele estava com a barriga muito avolumada e com vermes, né? E aí a morte dele se deu porque ele, naquela época, né, com falta de higiene, ele estava com esses vermes e acabou. Esses vermes saíram pela boca e foi assim uma cena bem chocante o que aconteceu com ele devido a essa alimentação excessiva e falta de higiene, falta de preparação adequada dos alimentos, né? E Pedro resolve se mudar para Roma para porque ele ficou sabendo que os cristãos estavam sendo muito perseguidos em Roma, né? E aí ele foi para lá, embora achavam que não deveria, né? Mas na questão ele queria defender os cristãos, né? E ele já sabia que seria a sua última etapa da reencarnação. Ele ir para Roma e depois ele falou que já iria se encontrar com Jesus, já iria desencarnar. Ele sabia que estava no finalzinho já da missão dele, né? E lá ele fundou uma comunidade cristã que foi tendo muito sucesso, foi tendo muito adeptos, e aquilo lá foi irritando Nero, que nessa época Nero que estava governando Roma. E ele foi perseguido por Nero, né? E aí acabou sendo preso, sendo morto, e quando ele foi para ser crucificado, ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não queria ser crucificado igual ao Cristo, e foi de cabeça para cima. Ele falou que não tinha esse direito de ser crucificado igual ao mestre, né? Porque ele era inferior a ele, né? Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. O Nero odiava os cristãos e continuou a perseguição, né? E foi por causa disso que nós tivemos os ataques os leões nas arenas, né, de Roma, e os cristãos iam para lá, eram decepados pelos leões, né, mas eles estavam com tanta paz assim que eles sabiam que a vida não termina, que o espírito é que continua. Então eles iam para lá, oravam, cantavam, e aquilo ali irritava mais ainda, né? Porque os que perseguiam os cristãos iam achar que eles iam lá para sofrer e eles não estavam mostrando sofrimento nenhum. Inclusive, a espiritualidade já ajudava a que eles saíssem do corpo antes aquele sofrimento do corpo, né? Através dos leões, né? Mas eles não sofriam porque já eram retirados, o espírito já era retirado antes, né? Para que não sofresse aquelas dores, né? Das mordidas e dos seus corpos dilacerados. E aí, Simão Pedro, né? Ele na cruz, segundo o livro do Humberto de Campos, ele foi apedrejado pelo centurião Aniceto, o pretoriano.
E o pretoriano foi jogando pedras nele até que ele acabou desencarnando antes, né? E há um fato contado no livro de Humberto de Campos, que quando, depois de um tempo que lá ele foi recebido por Jesus, na espiritualidade, né? E ele volta à terra em Roma num dia de Natal. E ele encontra esse pretoriano no seu túmulo. Esse pretoriano já tinha se tornado cristão. E ele está com uma criança no colo. Ele pede para o espírito de Pedro curasse seu filho. E aí, mesmo estando em espírito, Pedro faz essa cura para o filho do pretoriano que depois se converteu ao cristianismo. E aí tem aquela máxima que diz: o verdadeiro cristão paga o mal com o bem. Então, isso foi um ato de bondade, né, do espírito de Pedro. E assim nós vencemos mais um estudo desse apóstolo que foi um exemplo para todos nós, né? Também com suas lutas íntimas, como a gente está sempre também querendo melhorar, né? Querendo lapidar a nossa alma, e a gente sabe que é todo dia, né? Um dia de cada vez, muitas vezes com dificuldade, mas que a gente consegue, com esforço, ir melhorando a cada dia, sempre com empatia, né? Sempre vendo, se colocando no lugar do outro. E também sempre pensando o que Jesus faria se estivesse nessa situação, porque ele é o nosso exemplo, modelo e guia. Muito obrigado, meus amigos, obrigada por estarem aqui, e vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, ao mentor do Lar Espírita Maria da Luz, Leal, e a todos aqueles que estão aqui nos assistindo, encarnados e desencarnados. Que Deus os abençoe, ampare e proteja agora e sempre. Assim seja.